Bom dia! Boa tarde! E boa noite! Está começando mais um nosso... Pode Bicha! Então, antes de mais nada, eu já vou deixando aquele recadinho básico, né? Para dar uma erguida nas manas aqui. Sigam, compartilhem, curtam bastante, que isso, ó, nos eleva sempre. Com certeza. É importante que vocês saibam que a casa é nossa e de vocês também. Então a gente quer que todo mundo se sinta à vontade para compartilhar com a gente, tá bom? Para começar, como de costume, né, vou fazer a minha autodescrição aqui para a gente fortalecer e fazer com que todos que estão assistindo ou escutando possam ter noção de como a gente é, tá? Então vou fazer a minha autodescrição. Hoje eu estou aqui vestindo uma camisa cor terracota, um colar com... acho que umas figuras geométricas dourado, um brinco de argola dourado, sou negro, tenho olhos escuros, uma boca levemente carnuda. Jesus, viu como é o negócio? Hoje eu estou com tranças com douradas, né? Degradê aqui usando uma calça de linho bege, um sapato marrom. Acho que assim estou, né, Leão? Sim. Conta pra nós como é que tu estás, faz a tua autodescrição. Então vamos lá. Eu sou um homem negro, careca, tenho olhos escuros, um bigodinho assim, feitinho na régua, um cavanhaquezinho de bode também. Tenho uma pinta no lado esquerdo, acima da boca, que é algo que me representa muito. E hoje eu tô vestindo uma camisa de viscose, numa tonalidade assim, areia, e com estampas florais assim, com flores aquareladas. A minha calça é uma calça azul noturno, um azul bem fechado, quase preto. E esse é o Leonardo. E eu quero aproveitar então também para poder apresentar, né, o nosso convidado de hoje, que é um amigo de longa data. Um amigo que o Carnaval me apresentou. Carnaval me apresentou na escola da Grande Bambas da Orgia em 2008, né? Essa importante figura do cenário artístico da nossa cidade, que é o senhor Thiago Piragira, né? E é uma satisfação muito grande tá aqui com ele, tá tendo essa possibilidade de trocar, de compartilhar. E eu quero que o Thiago também agora faça a sua autodescrição. Só um detalhe, a gente tá muito chique, né? Por quê? Transiste faz a tua autodescrição. Mas sabe o que é? A gente é chique. Muito. O chique que mistura tudo, né? Não é um chique fixo, é um chique inusitado, né? Muita coisa. Queridos, obrigado pelo convite, tá aqui. É uma delícia poder estar junto, né? Poder estar junta com vocês e a gente tá sempre andando juntas, né? Depois eu vou falar mais, que eu sou de falar também, mas Bicha Preta tem a ver com a gente também estar em coletividade, né? Então, acho que isso é o mais legal. Bom, então, pra quem não me conhece, eu sou Thiago Piragira, me autodescrevendo, eu sou um homem negro, de pele clara, eu uso dreadlocks, eu uso um óculos com armação preta, eu uso barba com bigode, eu visto uma camisa branca de algodão e linho, de manga curta, com uma gola curtinha. Eu tô de bermuda preta, de bota, uso um anel na mão esquerda e uma pulseira de prata na mão direita. Tenho os lábios levemente carnudos e acho que é isso. Tem um brinco de búzio na minha orelha esquerda, que representa toda a nossa ancestralidade. Com certeza. Então, apresentados, vamos falar um pouco sobre o nosso episódio de hoje, né? The Actor, né? Estamos aqui com uma figura maravilhosa, um artista múltiplo, né? Sofisticado, elegante, da arte, do teatro, uma pessoa que
consegue fazer a transmutação, assim. Quando eu penso em Thiago Piragira, eu penso em corpo, né? Eu penso em arte, eu penso em movimento, né? É um cara que representa tudo isso aqui dentro da nossa, do nosso estado, assim, do mundo, do país, de tudo. Eu acho que ele consegue transcender e levar a sua arte, levar a sua essência, né? As suas raízes, a sua herança, representando, acho que todos, né? Todas, principalmente as nossas bichas pretas. Eu acho que é por isso que ele está aqui hoje, né? E nos honra trazer Thiago Piragira aqui, porque ele representa muita gente, né, Thiago? Ai, gente, nossa! É maravilhoso. Receba porque merece. Ai, Foi escolhido a dedo para estar aqui junto com a gente, mostrando, além do que tu mostra, né? Porque eu acho que tu consegue fazer isso, né? Quando eu falo em corpo, né? A gente vê o nudismo, a gente vê a pele, a gente vê a nossa cor, que ela sempre foi ali meio estereotipada para outro lado, e tu consegue trazer isto com a arte, com a sutilidade, com a elegância, né? Então, eu tô falando muito aqui da arte, tu é um mestre, daqui a pouco tu vai falar um pouco aí do teu currículo, que é maravilhoso, mas conta pra nós, assim, quem é Thiago Piragira? Que perguntinha, hein, gente? Que perguntinha que já lançam de primeira. Eu tenho uma no Facebook, já vem a old, né? Já vem, Aí ela mostra a idade, já se entregou. Mas é melhor que o Orkut, já vem. Não conhece? Não. Não é teu tempo? Não. Tá, tudo certo. Tá bom. Tá, jovem. Princesinha. No TikTok. Lá no meu Facebook. Eu não aumento a idade. Eu acho que, assim, a idade, assim, ela é como um vinho. Quanto mais a gente deixa ele maturar, melhor ele fica, né? Então, eu não tenho, assim, problemas em dizer a minha idade. Mas lá no Facebook tem aquela frase que a gente coloca assim no perfil, tem o nome e depois tem uma frasezinha. E aí lá na minha frase tá assim, por sob, porque sob é abaixo, sobre é acima, né? Por sob a metáfora da encruzilhada. Opa! Olha! E aí agora, antes da gente começar lá falando, né, pro Léo, que tem uma matéria lá que fizeram do Nonada, né, sobre mim, e aí o título foi Thiago Piragira e a potencialidade de ser múltiplo. Eu fiquei, gente, será que não ficou, sei lá, um pouco arrogante, né? Potencialidade de ser múltiplo, assim, e tal. E depois pensando, não, né? Um monte de gente branca aí, medíocre, que tem umas coisas que elevam elas na potência a 1000, e a gente fica aqui sempre, né, muito, e eu acho que tem a ver mesmo com a minha caminhada de ser, de fazer caminhos de muitas formas. A começar por mim mesmo. Né? A Linda Quebrada tem ela fala, né, algo que me inspira muito. Claro, né, ela, uma mulher trans, uma travesti, né, ela tem as suas particularidades em traçar aquilo, mas isso que ela diz me inspira justamente por ser uma bicha preta, que ela diz, né, faço-me Deus. Ela tem toda essa brincadeira com esse jogo com as palavras, com a subversão da linguagem e tal. Então ela fala, faço-me Deus, mas é um Deus com apóstrofo depois do eu. Faço-me Deus de eus, de vários eus, no sentido de estar se construindo, né, se fazendo. E eu acho que eu venho me fazendo e me construindo. Nas diversas experiências que eu venho tendo na vida, né? Durante muito tempo na minha vida foi um grande problema, porque o mundo que eu digo, esse mundo aqui que a gente vive, ocidental, né? Pautado por uma lógica que é eurocêntrica, né? Que tem a ver com dizer que a gente tem que se focar na vida para ser uma coisa. Por muito tempo eu segui isso, né? Mas ao mesmo tempo nunca me encontrava nessa busca por uma coisa. Achando que isso fosse um problema. Nossa, gente, mas como é que eu não consigo achar o que eu quero ser na vida? Quando, né, a gente tem aquele, né, o despertar da nossa ancestralidade, da nossa... E nesse sentido, além da minha relação com a espiritualidade, mas tem uma relação com o meu fazer artístico, que foi me
eu fui me constituindo a partir do meu fazer artístico de diversas maneiras. E essas diversas maneiras que foram fazendo o meu modo de ser artista, acabam me fazendo essas diversas e múltiplas possibilidades, né? Então, assim, tá, mas Piragira, tu é ator, tu é diretor, tu é... Né, sou, né? Brincante. Brincante, tu é carnavalesco, sou. Porque a gente tem, a gente, né, é educado, assim, né, a ser algo no singular na vida, né? Ser alguma coisa na vida. E quando eu me dei conta de que a gente pode ser muitas coisas, né? Porque o nosso rolê, ele é múltiplo. Sim. O nosso rolê de bicha preta é múltiplo. Sim. Ele não tá preso numa lógica também que é binária, lá de ser assim, ou eu sou a masculina ou eu sou a feminina. Não, a gente é tudo junto, né? Tem dia que a gente tá ali mais boy, tem dia que a gente tá ali mais aqui, entendeu? Eu sou muito assim. Eu sou muito assim. E eu acho tem dias que eu tô bem boy, mas tem dias que eu tô a florzinha. A flor. Exato. E eu acho que isso tem a ver com esse lugar de se construir, de se, sabe, de se criar mesmo, né? Que tem a ver com a estética, que tem a ver com a coletividade. Porque quando eu tô me inspirando com outras pessoas que são meus pares, eu também tô aprendendo e tô lidando. Hoje assim, a Léo tá com uma argola belíssima, acho que eu vou usar uma também, vou comprar uma parecida. Eu quero, sabe, esse colar babadeiro que vou estar usando, sabe? Eu usei no bloco da laje, me parece. Sabe, então a gente se tem como espelho, né? Então, nesse sentido, a gente se constrói, se cria e se torna múltiplo, se torna muitas coisas. Se a gente tem uma relação com a religiosidade negra, a gente vai lá para a dimensão da encruzilhada, de Exu, que é isso, que é essa muitas coisas ao mesmo tempo. É o início, meio início, é circular, então passeia por tudo, não tem fim, é cíclico, é espiralado, é para cima, sabe? É experimental. Eu acho que eu sou uma pessoa experimental. Eu, cada vez mais, tenho encontrado alguma possibilidade de me sentir vivo, não me prendendo. Tu sabe que agora tu tava comentando e de toda a tua fala que tu comentou, né, me marca muito a palavra movimento. Acho que movimento é uma palavra que tá presente na tua trajetória, de acordo com o que tu tá falando, e eu acredito que movimento é vida. Né? Então Total. É isso, né? Quando a gente consegue se movimentar, a gente consegue ativar, né, a energia do universo e replica vida. Total. Quando a gente se movimenta, a gente traz vida. E é muito bacana também perceber que eu acho que é uma peculiaridade nossa, principalmente, primeiro, de pessoas pretas e também das bichas pretas, que é da gente, muitas vezes, por não ter a opção de escolha, a gente muitas vezes não tem a opção de escolha de desejar ser alguma coisa. Então a gente precisa ter uma trajetória cheia de curva, de caminhos, de um muro que a gente tem que pular, e isso nos torna plural. E isso ajuda a nos trazer essa pluralidade que todo mundo comenta e que tu consegue representar também, sabe? Exatamente, é o que eu ia falar. Eu tava vendo um filme aqui hoje pra gente estar aqui, né? Nós três falando, abordando esses assuntos. Me vem assim, né? A minha trajetória também, que, com todo respeito, me baseio muito, assim, porque tu buscou dentro da tua individualidade a tua pluralidade, né, te conhecer de diversas facetas, de diversas formas, para trabalhar e chegar num coletivo, né? Eu também me sinto assim quando eu venho fazendo ali tocando a minha vida, assim, defendendo as coisas que eu acredito, sempre muito sozinho, sabe? E neste processo todo eu também venho me desconstruindo, me entendendo como ser, como eu posso ser o que eu quiser, sabe? Para estar aqui hoje neste coletivo, porque é um coletivo, né? A gente está dando a visibilidade, a gente está fazendo a representatividade para muita gente, né? E eu vejo muito esse caminho, assim, né? Dentro de ti, porque tu vem num coletivo enorme, né? Tu representa um coletivo muito grande, assim. Sim. Tu sabe que tudo pra mim, assim, é ao mesmo tempo, né? Tipo, essa coisa de ser muitas coisas, elas não são separadas.
elas são ao mesmo tempo, né? E quando tu fala isso, né, quando o Léo falou isso, né, da questão de que muitas possibilidades são impossibilitadas pra gente, que faz com que a gente construa estratégias pra gente, primeiro, sobreviver, Isso. e segundo, em alguma medida, poder criar a vida, criar o que a gente quer, criar no sentido de vida mesmo, né? De ser alguma coisa para além do que o racismo, por nosso caso, né? E as questões que marcam a nossa sexualidade nos colocam, né? Uhum. Então, esse desviar, esse se desfazer, que eu particularmente conecto com a ancestralidade negra, né? De a gente estar desviando disso tudo, tem a ver com esse modo como a gente se constrói, como a gente se faz, né? Como a gente faz o nosso caminho. Ao mesmo tempo que a gente está produzindo as nossas vidas, né? Que a gente está se experimentando nessa produção. Então, isso, assim, é para dizer que, ao mesmo tempo que nós somos coletivas, que nós somos, né? Nós somos coletivas porque somos individuais. Uhum. Porque cada um somos uma. E nós somos individuais porque nós somos coletivas. Então, assim, é algo simultâneo. Tipo assim, o papo de Matrix. Sabe? Papo de Matrix é esse papo, que é uma tecnologia nossa, preta, né? De no coletivo a gente fazer o nosso individual. Uhum. E no individual a gente entender que a gente necessita do coletivo. Do coletivo. E como é importante a gente também trazer essa questão da individualidade, né? Porque Sim. muitas vezes dentro da sociedade, quando a gente tem a possibilidade de falar, né, nos poucos espaços que nos são dados ainda hoje, a sociedade tende a nos colocar como um porta-voz, né, de toda a comunidade negra. E não. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua pessoalidade, né? Cada um tem um recorte de vida que muitas vezes é completamente diferente do Thiago, que vai ser completamente diferente do Ivan. Então é bacana a gente também trazer, né, esse olhar que tu traz da individualidade. Total. Que ao mesmo tempo, quando a gente se conecta e tá dentro de uma coletividade, isso explode. Claro. Né? E isso potencializa cada um de nós. Claro, tem a ver também com essa a ideia da encruzilhada, né? A encruzilhada, eu acredito, né, que a encruzilhada não tem a ver necessariamente com a ideia de mistura. Então eu vou me coletivizar para construir uma massa homogênea. Não, eu vou para a encruzilhada, eu vou me coletivizar para potencializar a minha individualidade, né? Então, assim, pensar, e não sei eu que estou dizendo isso, tá? Quem fala com essas palavras que eu estou dizendo é o professor dos Anjos, né? Que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tal, e ele conceitua a ideia de encruzilhada falando isso, né? Que são potências diversas que caminham mantendo as suas particularidades, né? Professor Carlos dos Anjos, eu falei aqui isso, eu falei Augusto, não Augusto, é Carlos dos Anjos. Ele fala isso, né? Cruzilhada é como a possibilidade de um encontro onde as individualidades mantêm e potencializam as suas individualidades e seguem juntas. E como é bacana observar que tu traz também a encruzilhada, que eu vou compartilhar um momento da minha trajetória em que tu é presente. E foi muito bacana, que é com o Pretagô, que é o Afromi, né? Que começa na encruzilhada. Sim. Que começa na encruzilhada. E aí eu lembro que nessa época eu morava na Duque e tava um bafafá. Todo mundo indo no Afromi, né? No Boteco do Paulista, e estão fazendo, mas como é que é? E começa na rua, na encruzilhada, daqui um pouco tá todo mundo dentro do bar. E aí eu disse, bom, vou ir. E o dia que eu escolhi pra ir, vocês não vão ter noção. Eu já sei. Bom que o Thiago tá aqui, porque vai comprovar. Foi o dia do ciclone que Porto Alegre caiu, o centro histórico caiu. E sim, enquanto tava árvore voando, tudo caindo, o Afromi estava rolando dentro do bar do Paulista, né? Então eu acho que essa questão da encruzilhada, ela tem realmente um significado importante, né, para tua pessoa e ao mesmo tempo para todos nós, né? Porque quando a gente fala de encruzilhada, automaticamente na memória de qualquer pessoa, encruzilhada é Exu. E para muitas pessoas, principalmente as pessoas brancas, Exu é um demônio. E não, Exu é um orixá.
né? Então é bacana quando tu consegue puxar algo que tá dentro da tua ancestralidade e tu, na posição de artista, consegue politicamente trazer uma obra pra cidade que traz a encruzilhada, né? Então acho que quando Ivan fala, né, da elegância, da sutileza, é isso, né? É a sutileza do artista que realmente comunica, que realmente faz arte pra mostrar questões da nossa cultura, né? Obviamente a gente consegue enxergar, né? Ele trazendo com toda a sua cultura, com a sua inteligência, né? Com seu intelecto, ele tem a facilidade de transformar o que era mal visto, né? O que é sempre ali nos colocando no lugar de inferioridade, né? E tu consegue lindamente fazer com que todo mundo enxergue. É como eu vejo, assim, Caetano, Bethânia, que eles falam em suas letras da cultura preta, da nossa música, né, da nossa arte, de uma forma linda, limpa, assim, em que todas as pessoas que têm aquilo como, né, que sempre botaram num lugar assim de mal visto, consigam cantar, dançar lindamente, sabe? Então eu vejo muito isso em ti, sabe? Tu consegue, através de todo o teu intelecto, fazer essa mudança. A gente vê aí pelo Bloco da Laje, né? Que tu és um dos fundadores, né? Do Bloco da Laje, e hoje é um movimento que ele traz toda essa pluralidade, né? Sim, ele traz tudo. Sim. E tem ali, tem o nudismo, tem os corpos, tem a arte, tem a beleza, tem a dança, tudo isso, e as pessoas estão todas ali neste mesmo movimento, e tu transformando isso junto com todo o teu coletivo, junto com todo o teu tambor, o teu batuque, o teu axé ali, sabe, pra muita gente. Então tu tem essa transformação também, né? Tu consegue fazer isso. Sabe que só fazendo voltando aqui um pouquinho, tem um babado dessa apresentação que o Léo tava falando. Foi a última? Não foi a última. Ah, porque na minha cabeça era tipo assim, já tava terminando a temporada do espetáculo. Eu não me lembro se tava terminando, mas não me lembro exatamente. Mas assim, nesse dia que a cidade caiu, desabou. Raios, assim, tinha uma árvore na frente do bar da rua, caiu um raio na árvore, a árvore fez assim, era cena de filme, partiu ao meio a árvore, assim, ela partiu simplesmente ao meio, e carro de pessoas que foram assistir o espetáculo caiu, enfim, foi algo assim horrível. Na cena inicial, chegam os atores de fora da rua, eles vêm numa espécie de cortejo, procissão, com velas acesas e tal, fazem ali uma licença, né, para Exu na encruzilhada, e deixam as velas ali, bem no meio da encruzilhada. E a gente faz o espetáculo, e no final, a gente, né, eles recolhem as velas, tá, e saem correndo com a vela. Nesse dia, o mundo caiu, desabou, tudo, carro, árvore, tudo desabou. Faltou luz no espetáculo. Lembra que a gente teve que fechar as portas? Sim, tivemos que fechar porque o vento era... Porque o vento era assim, era um ciclone, né? O vento, a gente lá dentro teve que parar um pouco o espetáculo. O que a gente faz? Não, vamos seguir, vamos tocar não sei o que. Ao final do espetáculo, a coisa foi diminuindo, baixando, o ciclone passou. Quando a gente pode sair pra rua, tudo virado, árvore caída, carro virado, tudo, né? As garrafas estavam de pé. Intactas. Eu vou repetir. As garrafas estavam de pé. E aí, minhas amigas bichas pretas, eu digo pra vocês assim, por mais que a gente tente e crie possibilidades da gente se experimentar, tem uma coisa que é da ordem do mistério. E eu acho que é esse mistério que eu venho cada vez mais perseguindo. Não para tentar decifrar e entender, mas para tentar cada vez mais fortalecer esse mistério. Que eu acho que é o que constitui, assim, a vibe que eu venho tentando exercer na vida como artista, como pessoa que está inserida também na universidade, na academia e tal. E o Bloco da Laje, eu acho que tem um pouco a ver
com esse desejo, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que vem de uma cultura de carnaval também, né? Minha família, desde pequeno, sempre foi uma família preta, que obviamente em Porto Alegre vai curtir o carnaval. Família preta e tal, né? Então, essa dimensão do carnaval sempre me acompanhou, né? Eu ia te fazer essa pergunta pra gente, pra quem tá em casa conseguir entender, antes de chegar no Bloco da Laje, por onde que tu entrou pra esse universo da arte? Sim, assim, hoje em dia eu consigo entender, eu consigo dizer. A minha primeira experiência artística foi com carnaval. Carnaval. Né? Primeira experiência artística foi com carnaval. Carnaval, quando eu ia para os desfiles das escolas de samba, para as muambas, mas principalmente para os desfiles, a noção artística estava toda ali. Eu não entendia ainda, obviamente, né? Eu vivenciava, né? Vivenciava tudo aquilo. Ou depois de grande adulto, né? Na universidade, pensando, articulando, quer dizer, nossa, a primeira experiência artística foi lá. Porque no carnaval, no desfile da escola de samba, a gente tem tudo. Tem teatro, tem música, tem dança, tem artes visuais, tem tudo. Engenharia, biologia, tudo. Tá moda, muito de moda. Moda. Muito de moda. História, geografia, antropologia. Total, antropologia total. Tudo. Né? Então assim, bom, o nome já diz, né, gente? Escola de samba. Né? E lá ali foi o lugar onde, inclusive, eu me eduquei, né? Eu partilho muito dessa memória também, sabe? De ter o carnaval na minha vida, na minha base de vida, de ser uma dessas crianças para quem vai em quadra, né? Sempre tem as crianças correndo, de chinelinho. Eu era essa criança que corria e que, na verdade, já sambava, porque ela era dessas. Óbvio. De sambar, né? E também de ter o conhecimento, de absorver muito conhecimento através dos desfiles das escolas de samba. Porque só quem vive essa experiência real, não a experiência comercial que a gente tem hoje, né? De, comprei uma fantasia, ou é bunda lelê e beijo na boca, não. O desfiles da escola de samba é muito mais do que o beijo na boca, a pegação, bunda lelê e a cerveja. Tem muita disciplina, né? Tem muita regra, tem muita... Né? É um espaço de construção social que, inclusive, antes eu dizia, quando eu falava isso nessa parte, sempre chega esse momento, né? Antes eu dizia, eu ouso dizer, hoje eu não ouso mais dizer, eu digo com certeza, que é um exemplo de educação que o Brasil, na sua organização enquanto poder, enquanto, né, executivo, falha em não tomar como um exemplo de educação, né, social, nas escolas, porque tá tudo ali. Como que, num país, num mundo que tem como projeto a morte, o extermínio de pessoas negras, como que essas pessoas que vivem no mundo que quer a sua morte conseguem produzir isso? Como? E é muito bacana tu trazer essa pergunta, porque a gente tá no ano em que a instituição Portela faz 100 anos. Né? E não é à toa que o filme, né, Medida Provisória, em um determinado momento, o aquilombamento das pessoas pretas que estavam fugindo era o quê? Uma quadra de escola de samba. Porque eu vejo as quadras, as escolas, quem vive como um grande quilombo urbano. Exato. Né? É ali que a gente tem a nossa possibilidade de criar, é ali que a gente vai se desenvolver, é ali que é onde uma criança preta vai ter a possibilidade de se enxergar como artista. Exatamente, que ela vai ver uma pessoa mais velha e ela vai se identificar com aquilo. Eu aprendi a sambar, eu aprendi a me expressar, se hoje eu sou um ator, é porque eu vi as pessoas atuando, eu vi artistas atuando nos desfiles, nas quadras. Gente, o que é o bailado de uma porta-bandeira de mestre-sala? Que é mais domínio. Hoje em dia, né, estou, né, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dando aula de atuação para jovens atores e atrizes. Eu digo, gente, vocês vão pro carnaval. Quem teve a possibilidade também de ver, vou falar porque sou fã e não tenho vergonha de dizer, Sayonara, a grande passista do Bambas da Orgia. Sayonara, maravilhosa. Quem viu ou pode ver a Sayonara dançar, ela é, meu Deus, ela é uma aula de expressão, ela, né? É uma aula de tudo, de atuação, de dança, de tudo. E aí é isso, entende? Essa dimensão que me educou fez talvez, quando eu começo a fazer teatro na adolescência,
meio que entrar nesse lugar e entender, nossa, parece que eu tô voltando para uma coisa. Que é essa sensação de vida mesmo, sendo criada e produzida, que é isso, que hoje eu entendo o que é, mas que até então eu não entendia o que é. O que é isso que eu fico... Que é isso que me motiva, que eu não quero nem comer, eu não quero fazer nada, eu quero estar aqui, é essa pulsão de vida que a arte, no meu caso, ela me traz, né? Que faz com que eu me reúna com outros amigos artistas também de teatro em 2011 e construa um bloco de carnaval, que hoje é um dos blocos, acho que mais expressivos, né, na cidade de Porto Alegre, né, que é o Bloco da Laje, né, com artistas de diferentes vivências, né, e que a gente constrói esse movimento que ele se engata ali numa retomada, né, dessa cultura de blocos de carnaval na cidade de Porto Alegre. Sempre, há mais de 100 anos existia já, né, tem registros, muito mais de 100 anos de blocos de carnaval de Porto Alegre, ligados sobretudo às comunidades negras, né. Na cidade de Porto Alegre, isso é histórico, né, a presença, né? O processo de higienização da prefeitura que foi afastando esses carnavais comunitários que ocupavam também a região central da cidade e faz com que essa cultura ela vá sendo apagada, né, pela prefeitura, né? E no início dos anos 2000, ainda tendo a resistência de alguns blocos que estavam na Cidade Baixa, como a Banda de Cá e a Rua do Perdão, do Mestre Pernambuco, começam a retomar, né? Maria do Bairro retoma. Sim, Maria do Bairro, eu lembro desse movimento forte. Na sequência vem o Bloco da Laje, né? E vem novos blocos surgindo que ajudam a atualizar e renovar essa cultura de blocos da cidade, né? Blocos que tinham deixado de exercer suas funções retomam, né? E voltam. E nesse sentido, o Bloco da Laje, ele também traz, também pela presença das pessoas negras que estão desde a sua fundação, né? A Caia Rodrigues, Juliano Barros, Diego Machado, né? Que estão desde da fundação que somos cofundadores desse bloco, né? Que também ao longo do tempo a gente foi entendendo a responsabilidade que era de trazer um bloco para a Rua da Cidade que tem uma pegada também que o carnaval na sua essência tem, que é a política. Sim. Né? Carnaval, ele contradiz, né, a normalidade, a norma, né? É esse poder de contradizer, de contrapor, de inventar uma outra narrativa, porque essa narrativa que a gente vive não é suficiente, não dá conta, né? Então é nesse sentido que o Bloco da Laje ele surge, né? E claro, as individualidades nessa coletividade vão trazendo essas pautas que são as pautas do Bloco da Laje, que tem a ver com uma pegada democrática, de esquerda, né? Se a gente vai falar assim politicamente, partidariamente, né? Mas que tem a ver com essas questões, né? Com esses movimentos. Entendendo, inclusive, as questões que tensionar não no sentido de ruim, mas tensionar no sentido de que fazem a gente pensar, né? De um bloco que enaltece a cultura do carnaval da cidade e quais seus compromissos com a história do carnaval no Brasil, que tem uma particularidade e uma importância de ser pensada a partir das comunidades negras, né? Qual que é o compromisso dos blocos, sejam eles, como é o caso do Bloco da Laje, majoritariamente frequentado por pessoas brancas, né? Mas qual que é o compromisso? Sendo que pessoas que são fundadoras desse bloco também são pessoas negras, né? Então, são vários, né, compromissos e discussões, debates, diálogos que constituem, né, o Bloco da Laje, né? Mas é isso, é sempre um babado, né, para quem vai, né, na saída do bloco, é sempre aquela, e eu particularmente tenho essa pegada de elaborar isso que vocês disseram no início, né, a minha existência a partir da brincadeira do carnaval. É no carnaval que eu construo a minha fantasia. E a fantasia no sentido mais radical, que é essa pele com que a gente vai viver esse momento, experimentar esse mundo, né? Acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com criar algo que liberte a gente desse tempo aqui, que é um tempo que para nós, comumente, como bichas pretas, é um tempo que é pautado também, né, pela violência. E no carnaval a gente consegue, então, sabe? No xengleng-gleng. Isso, vai, se solta. E é nisso. Mas, eu falo demais, a gente sabe que eu falo demais. Esse ano teve uma coisa linda,
que também tem que dizer, lá nos desfiles no Porto Seco, que aconteceram, né? Globoplay, né? Registrou, Sim, fez toda a transmissão. registrou. Babado, Até deixa eu fazer aqui, né? É importante dizer que o carnaval é essa cultura marginalizada hoje pela sociedade porto-alegrense, né? E que a Globoplay faz um trabalho excelente, né? E eu falo isso enquanto uma pessoa que trabalha com comunicação, porque é registro, é legado. Com certeza. Né? Então, a importância desses registros e de todas as falas culturais que acontecem dentro da Avenida do Porto Seco, né? Isso foi propiciado pela Globoplay, né? Então, sim, é legal da gente dizer isso. Com certeza, não. E essa coisa da transmissão, a própria transmissão pro Brasil inteiro, né? Brasil, né? Que assim, que a gente já tá aqui entrando nos papos, né? Mas Bicha Preta não fala só de assunto que vocês acham que Bicha Preta fala. Bicha Preta fala de tudo. De tudo. De tudo. Que tem essa coisa da transmissão pro Brasil, então do Brasil olhar de novo pro Carnaval de Porto Alegre, que nos anos 90 era uma potência, né? Sim. Era o segundo, terceiro maior carnaval do Brasil, fomentava. Mas tu sabe que hoje eu tenho uma, como é que eu vou dizer assim, uma inquietude minha para entender e também poder me situar. E acho que é uma pergunta que nós, que somos do carnaval, devemos nos fazer. Eu acho que tem muitas pessoas que já fazem. Quando tu traz 90, pra mim, eu vou brigar com qualquer pessoa que for falar que o Carnaval de Porto Alegre é menos do que algum outro por conta de conceitos artísticos. Os nossos artistas são muito bons. Os nossos mestres-salas, né? Os nossos carnavalescos, os compositores, né? Os intérpretes. A gente tem uma qualidade artística muito boa. O que nos falta é um investimento. Né? E eu também acredito que todo o histórico e toda a nossa trajetória moldou o nosso carnaval para uma estética, para um modelo, que muitas vezes ele é confrontado com o modelo do Rio de Janeiro, mas que não é. O Carnaval de Porto Alegre não é o Carnaval do Rio de Janeiro. É um desserviço querer comparar, né? Eu também acho. Acho que é um desserviço comparar, porque é isso. Carnaval, a grande potência do Carnaval é porque em cada território é um. Porque Carnaval é invenção. Se Carnaval é invenção, como é que eu tô inventando uma coisa que é exatamente igual? Não bate, não fecha a conta, né? E eu acho que, assim, acho que foi incrível o trabalho que a Globoplay fez, né? Vem fazendo desde também do ano passado, né? Fazendo na transmissão. E eu acho que isso pressiona também, quando vai pro Brasil inteiro, pressiona a gestão da prefeitura. Olha, eu já trazendo aqui politicagem, né? A gestão da prefeitura para investir. Porque é isso. Não teve investimento suficiente, né? Mas enfim, isso é outra conversa que eu não quero agora gastar tempo pra falar. Mas é que é importante a gente pensar que o carnaval, ele é uma festa que é feita pelas pessoas, mas a gente não pode romantizar que é uma coisa ali... é uma coisa que é raiz, tem que ser feita pelas pessoas. Não, tem que ter investimento, né? Tem que ter grana, tem que ter a coisa, tem que acontecer. Assim como os blocos de rua, né? Que é uma luta, é uma coisa assim que é... E também aquela coisa, né? Entrando daí bem na parte administrativa mesmo de negócio, quando a gente usa o termo investimento, é investir, porque ele vai retornar. Né? Então não é ter a noção de custo. Não é um custo, é um investimento, como tu comentou. Eu até ia entrar numa outra janela, assim, num outro... vamos, eu gosto de falar uma ponto que seria da importância, né, da tua entrada na academia, né, da tua entrada enquanto professor substituto, né, na URGS, mas o carnaval é muito forte dentro dessa mesa aqui, dessa pauta, e eu não posso deixar de trazer o privilégio que tu teve de conviver com um tema, para mim, o tema mais original que passou no Carnaval de Porto Alegre, que foi a Negalu. Este ano. Olha que eu já Já arrepio. Então eu não posso deixar de puxar, né, esse fiozinho do novelo aí porque eu conhecia muito pouco da Negalu. E aí o Carnaval faz o trabalho dele cultural de me repassar esse conhecimento. Eu fui inundado de Negalu. Hoje eu sei um pouco, né, da trajetória dela, em virtude do desfile, né, da realeza. Da realeza. Como tu disse, né, o carnaval tem essa função cultural, e eu acrescento cultural, educacional, social, histórica, de memória, né, de retrazer.
E não me emociona, sabe que eu sou da parte da emoção, né? Como o Léo sempre diz, o Ivan caetaneando por aí. Olha a importância do que a gente está vivenciando e do que a gente está comunicando aqui, mais uma vez pela Cuboplay, que é, né, as experiências, né? Toda a tua história, toda a tua arte, ela vem ligado ao carnaval, que é um processo cultural que sofreu ali epistemicídio, que é uma cultura que não tem investimento, e uma grande persona aqui tá dizendo que toda a sua construção como professor, como diretor, como intelectual, parte dessa cultura onde a política não investe, né? Antes de chegar aí na Negralu, que tem babado aí, tem, né? Foi maravilhoso. Nossa. Eu acho que foi assim, pros olhos que quiseram ver, eu acho que foi um marco. Sim. Na história do... E eu digo isso com... Sabe quando a gente se emociona que vem, sabe, que assim? Eu digo isso com essa sensação agora. Eu acho que foi um marco. E eu não tô querendo ter a presunção aqui, porque eu tenho 39 anos, eu tenho a minha experiência de vivência de carnaval, e eu sei que tem muitas pessoas mais velhas do que eu que têm uma vivência e têm uma experiência de carnaval muito mais do que eu. Mas eu, como uma bicha preta, como alguém que pensa arte, que produz arte, eu digo que acho que foi um marco no Carnaval de Porto Alegre, uma escola homenagear e trazer, como tu falou, educar a cidade a partir de uma pessoa. Com a partir de um tema, fazer um serviço, voltando ao que eu disse no início, que as políticas não fazem com a competência que elas deviam fazer. Uhum. O desfile da realeza, esse ano, nos trouxe muitos discursos que são fundamentais para esse momento, para 2023. Sim, são questionamentos fundamentais para a construção de uma sociedade melhor. Atuais, né? Entende? Falando de Negalu. Né? E eu acho de uma inteligência, mas tão sofisticada que eu não encontro dentro da universidade. Dessa universidade que a gente vive agora nesse momento. A não ser pelos corpos que não são os corpos que estão em maioria na universidade. Que são as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas que, né, da comunidade LGBTQIAP+, né, que estão trazendo outras narrativas para dentro da universidade. E a escola e a realeza fez isso. Todas as escolas fazem isso, mas destacando a realeza, que fez esse trabalho de... A Viola Davis, quando ela ganhou o primeiro Oscar, ela dizia, no discurso dela, ela falou assim, ela dizia, vou tentar reproduzir o que ela falou. Ela falou assim, Viola, que histórias você quer contar? E ela diz assim, eu quero que vocês exumem os mortos. Eu quero contar a história daquelas pessoas que morreram e não venceram. A história que a história não conta, né? Eu quero contar as histórias de quem viveu não sendo um vencedor. No sentido de... claro, muitas vitórias, mas no sentido da vitória que a gente merece nesse mundo, que é a dignidade... A visibilidade, né? E que é, sobretudo, o reconhecimento e a estrutura capital para ter a dignidade. Que a gente vive no mundo capitalista. A gente não tem capital. Dignidade, todo mundo fala disso. Gente, é dinheiro. É dinheiro para ter uma vida, né? E eu acho que esse discurso da Viola Davis se conecta com o que a realeza fez. A realeza desenterrou uma história de alguém que viveu de uma forma contundente, radical, transgressora na cidade de Porto Alegre. A realeza fez um ritual de renovação para a cidade, contando a história. Não contando a história, porque a questão não era biográfica, né? Mas a partir da Negalu falar de temas que são cruciais para serem tratados, né? Como as questões de gênero, de sexualidade, as questões de diversidade, as questões do direito à diferença, do outro, da outra,
né? Da humanidade, da convivência, da coletividade, da religiosidade, da ancestralidade, da festividade, né? É de uma magnitude, assim, tão grande. E a minha relação com a Negalu é louco isso. No ano anterior, lá na Avenida Augusto Barcelos Roxo, lá no a antiga pista de desfiles. A antiga pista, né? Lá no Sambódromo do Porto Seco. No final do desfile da Realeza, que homenageava os lanceiros negros, né? Ah, sim. O Gugu, lá na dispersão, tava lá na dispersão, o Gugu me disse: ano que vem eu quero tu aqui. Que ele tinha visto alguma coisa eu falando, porque em 2020 tinha, antes da pandemia, a Zero Hora fez uma matéria com artistas, com diretores, para saber os planos dos artistas pro ano de 2020, lá em janeiro. Ninguém sabia ainda da pandemia e tal, e aí me entrevistaram e tal, a gente falou os projetos do Pretagô e tal, Pretagô, quem não conhece, procure saber, @Grupo Pretagô, em todas as redes aí, tá? E eu falei, a gente tem esses planos, a gente realmente tinha um plano, e eu tinha um desejo já um pouco antigo de fazer um trabalho a partir, ou que flertasse com a Negalu, né? Não no sentido de representar, mas no sentido de falar dessas temáticas que a experiência de vida de Negalu traz para o mundo e discutir questões de sexualidade, né, masculinidades negras e tal, a partir, né, de Negalu. E aí eu falei isso. E aí o Gugu acho que viu, não sei o que ele viu, se eu falei em algum ensaio da Afrosul, sei lá. Sei que lá na avenida, no final do Ciro da Realeza, ele disse: ano que vem eu te quero de Negalu. No meio da avenida, assim, lá na dispersão. E eu... Então vamos. Tá bom. E aí, sabe, foi toda uma construção, assim, no ano e tal. E a Negalu tem além desse meu desejo, eu conhecia a Negalu, né? Eu era criança. A Negalu era a porta-estandarte, madrinha da Banda da Saldanha, minha família de carnaval, minha mãe frequentava muito, né? E a minha mãe levava muito pra lá, e assim, quando eu via a Negalu, porque a Negalu era meio que amiga de todo mundo, assim, né? Quando eu via ela, era aquela sensação, assim, de algo que era assim, que tu não entendia direito, mas tu te ficcionava por aquilo, aficionava por aquilo, sabe? Ficava assim, deslumbrado, sabe? Aquela coisa assim, né? E tu era uma criança pintosinha? Eu era. Ela era? Ela era. Dramática. Eu não era. Ela era uma criança. A linha pintosinha dramática. Eu era uma criança podada. Eu era dramática. Eu também era podada. E eu tenho, assim, esse axé, assim, né, da minha formação, da minha família, ela ser uma família comandada por mulheres negras, né, de uma realidade do Brasil de muitas famílias, né, com ausência dos pais, né, e onde as mulheres assumiam um papel de liderança, né, do lar. E a minha mãe ela porque ela vive aqui ainda, né? Vive em mim, inclusive, né? Minha mãe, ela era uma pessoa incrível, assim, né? Minha mãe, ela trabalhava na área da saúde e ela trazia essa coisa, assim, de muito cuidador e tal. Acolhia todas as pessoas que não eram acolhidas na minha rua, na minha comunidade. Eu nasci ali no Santo Antônio, divisa com a Maria da Conceição. Acolhia todas as pessoas. Entre elas, né? As pessoas que estavam em situação de rua, né? Imagina nos anos, hoje em dia a gente vive os dados que são notificados, né, de violência contra pessoas LGBT, sobretudo pessoas trans, né, travestis. Imagina naquela época quando não tinha notificação. Então minha mãe acolhia, tinha uma travesti que era a Dilica, que ela frequentava a minha casa porque ninguém queria acolher ela e tal, né? Então assim, a minha casa era frequentada por sapatão, por travesti, porque a minha mãe acolhia todo mundo. Minha mãe, ela tinha mais amigas, ela tinha mais amigas da comunidade LGBT que ia mais do que amigos, assim, cis héteros. E então isso foi me permitindo que eu pudesse expressar a minha própria sexualidade, sem nunca minha mãe me condenar ou me julgar por isso, né? No entorno sim, mas a minha mãe nunca. Então eu tive, digamos, não sei se é uma vantagem, mas essa liberdade de poder me expressar, né? De poder, porque a minha mãe, ela era muito amiga e acolhia essas pessoas dentro de casa.
E aí, isso fez com que eu conhecesse a Negalu e ficasse assim, deslumbradíssima. Você imagina, uma criança feminadinha, dramática. Não, eu era aquela dramática assim, de ver a novela das 8, que a atriz principal sofria e quebrava o abajur, eu quebrava o abajur em casa. E agora também. vamos fazer um aqui, Juliano. Os nossos dramáticos não têm um triste fim. Viu, Ju? Os nossos dramáticos não têm um triste fim. É um drama, assim, é um drama carnavalesco. Isso, adorei. E aí é isso, assim, né? Então, essa minha relação com a Negalu vem de uma memória, de uma evocação da infância. E que é um desejo, né? E as coisas, elas vêm vindo, assim. Então, veio a coisa do carnaval que foi deslumbrante. Junto na universidade, eu desenvolvi uma disciplina que eu relacionei as práticas teatrais com as práticas de carnaval. Então, foi uma disciplina que eu dei, que a turma desfilou, né? Criou uma ala para desfilar na escola de samba também, na Realeza, né? E tudo que a Negalu nos traz, nos deixa como legado, que tem a ver com essa multiplicidade, né? Que tem a ver com esse viver na sua pluralidade, porque a Negalu era isso, né? E olha só como é as coisas que a gente tava falando, né? No início da tua fala, tu falou de Exu, tu falou de, né? De movimento, de circularidade e tal. E a gente volta para uma personalidade que evoca os mesmos adjetivos. Alupandê, Exu, Manamuço, a encruzilhada do samba. E é isso, assim, eu acho que a Negalu, ela tinha isso, né? Ela frequentava diversos lugares na cidade, né? Essa relação, você não tinha, tipo assim, vou ficar aqui no meu lugar, eu vou ficar aqui. Não, eu vou, que eu acho que tem muita coisa, inclusive a nossa comunidade, às vezes também, por necessidade, precisa se manter em lugares fixos, né? Protegidos para se fortalecer. E muitas vezes acaba esquecendo dessa possibilidade também de construir outras relações, né? E a Negalu, acho que rompia isso. De conseguir fazer pontes, né? Ela fazia, porque ela dizia assim, parece que eu conhecia, né? Assim, parece que eu conversava com ela. Mas assim, me parece que era isso, né? Tipo assim, ela frequentava o Bonfim, com a galera que era uma galera branca, rica, ela tava lá. Ela fazia porque ela era isso, ela era bailarina. Ela era cantora, bailarina, professora de balé. Entendeu? Cantora, atriz, tudo. Se experimentava na sua própria dimensão de existência, tá? Na própria dimensão de existência. E aí eu acho que tem uma grande diferença. Quando a gente tá pensando, mas de fato, afinal, o que é bicha preta? Por que bicha preta é um posicionamento político, né? E eu acho, a Negalu me ajuda a pensar isso, que tem a ver com a experiência de bicha preta ser essa experiência de experimentação. Sabe o que eu acho que eu posso falar ali? Porque também participei desse Carnaval da Realeza, um presente que eu ganhei. Onde eu e Leonardo, onde entro nessa questão mais da arte também pelo Carnaval, embora esteja apenas começando, mas vestir aquela fantasia que tinha um nome de O Despertar da Entidade, para mim foi muito além, assim, porque ali eu tenho a sensação de que eu recuperei a identidade, entendeu? Eu recuperei a minha identidade e o reflexo da Negalu em cada bicha preta que estava naquela comissão, e em cada bicha preta que estava ali no sambódromo assistindo, que ficou até de manhã para assistir o último carnaval. Eu senti essa conexão, sabe? Para mim foi um presente, assim. Eu despertei a Negalu que estava em mim. Realmente é o despertar da identidade. Eu acho que não tem preço e não tenho o que falar daquele momento que eu vivi ali. Né? Tem um samba que o Paulinho da Viola compôs pra Mangueira, que é Sei Lá, Mangueira, né? E ele fala que tem coisas que não tem explicação, que a gente só sente, né? E eu digo que o desfile de escola de samba é isso, porque a troca que acontece com a arquibancada não tem como explicar. Só quem desfilou sabe. Mistério. É um mistério. E esse mistério que tu busca é um mistério saboroso e gostoso. Fala de novo olhando pra câmera. Gostoso. Vou falar também. Gostoso. Peraí.
Gostoso. É isso. Mas assim, só pra concluir essa ideia da Negalu, eu acho que o maior ensinamento que, assim, que a realeza pode trazer, evocando Negalu pro desfile, é dizer que a gente pode ser muitos. Tô me voltando, né, de novo. Não sei. Que a gente pode ser muitos. Que a gente pode ser muitas coisas, né? Que o nosso caminho é a busca pela liberdade. Uhum. Se livrar daquilo que nos condiciona a ser o que a gente não quer ser. E isso, pra mim, é ser uma bicha preta. Não é um ponto distante de um outro ponto. Que é ali o binarismo, né? Uhum. Você é uma coisa, você é outra, coisa assim. É você transitar, você caminhar por isso, experimentar essas coisas. Por que a Madame Satã, já falando aqui, né, já puxando outra aqui, por que a Madame Satã, ela carrega essa coisa que é quase que impraticável no nosso pensamento, que é assim, de uma bicha preta violenta. Uhum. Feroz. E óbvio, a gente não pode pensar a violência assim, querer definir, ela era violenta porque ela era uma pessoa má, bandida. Não. Ela precisava. Era violenta porque ela, se não fosse violenta, ela não sobreviveria. Não resistiria. Ela era violenta para poder sobreviver. Uhum. A Madame Satã, ela ficou presa há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. O que ela fazia? O que ela trabalhava na noite? Fazia show. Nos anos 20. Que hoje a gente chama de drag queen, né? Uhum. Nos anos 20, a negona já fazia isso. A mulata do Balagoché. E a mulata do Balagoché. E o que ela fazia quando vinham, né? Querer violentar ela? Ela usava da tecnologia ancestral da capoeira. Quebrava. Porque era preciso. Uhum. Porque ou era ela que sobrevivia, ou era outras pessoas. E ela carrega isso. A gente não fala muito sobre a Madame Satã, né? Mas a Madame Satã tem uma coisa que é a bicha preta. Uhum. Ela se camufla, ela dança. Bicha preta é uma dança. Sabe? É uma coisa que... E ela a onça. É a onça. De pele macia, mas que ao mesmo tempo... Uau! Entendeu? Sabe? Eu consigo visualizar... ela é ali ela é aquilo que é incapturável. Uhum. Que lindo isso! Ela é... incapturável! Ela é incapturável. Eu tô aqui no novo, porque eu acabei de escrever uma tese de doutorado, eu tô cheio de palavras aqui bonitas. Palavras bonitas. Pra dizer, mas é isso. É um acervo linguístico, assim, maravilhoso. Mas ela é a nossa busca. O que a gente quer? A gente quer ser livre. A gente quer ser livre. Uhum. E eu acho que é isso, a experiência de bicha preta, ela possibilita que a gente experimente, que a gente não se estacione, que a gente seja movimento. E movimento como vida. Porque a estagnação, para nossa ancestralidade, é a morte. É a morte, isso mesmo. A morte no sentido... porque a própria morte na ancestralidade negra ela tem outro sentido, que é de continuidade. Mas a morte no sentido do apagamento, do esquecimento. Né? E eu acho que quando a gente fala bicha preta, quando eu digo que a bicha preta é posicionar-se ao mundo e colocar essa dimensão do que se é de fato. Alguém que resiste e que nessa resistência cria possibilidades de ser. É simultâneo. É movimento. Nossa alma é de festa, nosso orgulho é resistir, né? Também cantou o samba, né? Entendeu? Entendeu? E sabe que tu tá comentando... Professor, entendeu? E até mesmo é esse o gancho que eu vou trazer, né? Da importância, Thiago, que a tua entrada na academia tem, né? Porque ano passado também... o Afrosul Odomodê, no dia 18 de agosto, que é o Dia Municipal da Dança Afro-Brasileira, teve como é que eu posso dizer assim, a audácia,
né? Porque é aquela coisa que a gente sabe que não se tem investimento de criar uma coreografia dentro de uma linguagem digital, né? Em homenagem à Mercedes Batista, que é uma grande bailarina, né? Então é legal, quem não conhece Mercedes Batista, que procurem, né? E no momento que a gente tava no teatro, tu tava lá com os teus alunos. Tava lá. E se não fosse um professor negro, talvez aquela turma nunca tivesse a oportunidade, o privilégio de conhecer um pouco daquela arte. E eu ouso dizer que muitos deles nem conheciam Mercedes Batista. Não, a maioria não conhecia. Mas é algo que é isso, né? Que é... Ai, nossa, as pessoas dizem, né, na universidade, assim, nossa, Priyagira, é tão importante a tua presença e trazer novas referências, coisas assim. Sim, é importante eu estar aqui trazendo novas referências. Mas isso não pode ficar restrito a mim. Porque senão, a própria dimensão da diversidade, ela acaba sendo uma armadilha. Ela acaba sendo uma arapuca. Porque é isso, vamos colocar uma pessoa preta lá para resolver o racismo. Ai, bom, eu, pessoa branca, não preciso me preocupar mais, que agora tem uma pessoa preta, tá tudo resolvido. Não, gente, você vai matar essa pessoa e sobrecarregar ela, né? Nesse ponto que tu tá falando é uma frase que eu já falei, vou me repetir, e eu acho que eu vou ter que me repetir várias vezes, porque é importante dizer que não foi nós, as pessoas pretas, que inventamos o racismo. Não. O racismo foi inventado pela branquitude. Foi inventado. Então, quando nos jogam a responsabilidade de romper ou de encontrar uma solução, talvez é legal que a branquitude também reflita o quanto é importante o papel dela com comportamentos e atitudes antirracistas. Total. Para que o nosso mundo consiga evoluir. Total. E aí, nesse sentido de levar as pessoas alunas para assistir a gravação do Alma Negra, do AfroSul, para mim, não é algo extraordinário. Porque é a minha vivência como artista, como professor, olhar para essas obras, para esses artistas, para esses grupos e ver a potência e ver a noção de inteligência, de produção de conhecimento que está sendo produzida ali. De ver a importância, de ver a arte negra, a arte produzida no Brasil, de excelência, de qualidade, do sul do Brasil, de uma referência, do principal grupo de dança do estado do Rio Grande do Sul, que está fazendo 50 anos. Sabe? Tipo, é óbvio que eu levaria a turma, entendeu? O problema, a questão, que às vezes diz, nossa, que incrível você está fazendo. Não, não é incrível. Isso é o normal. Isso é o normal. Isso é o que tem que, no caso, né? Ser o normal, né? É o normal, porque isso, gente, isso é conhecimento. Gente, o que separa isso aqui, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo, pra gente não romantizar a coisa, pra distanciar da responsabilidade, né? Eu faço porque é isso. Esse é o meu trabalho, né? E isso é a normalidade, é algo que você, na verdade, o que tá errado é o não trabalho efetivo das pessoas que não fazem isso. Porque pra mim é evidente, gente. Nossa, é evidente. Como é que eu não vou? Teve essa oportunidade, a Mestre Ara autorizou, permitiu, gente. A coisa mais incrível vai acontecer nessa disciplina é a gente... Olha que incrível a gente acompanhar um processo de criação de um grupo. A gente tá lá quietinho, vendo as pessoas trabalhando, criando, né? Então, essa prática minha, daí no caso, né, como docente, como professor, tá conectado a esses fundamentos que fazem parte da minha vida, né? Como pessoa, como artista, como uma bicha preta, como alguém que está inserindo essas questões que não está apartado da vida, que é isso que a universidade e o pensamento eurocêntrico branco faz, né? Separa. Eu, para ser o pesquisador, eu me distancio de você, eu não posso fazer parte, eu olho, observo você de longe, e nesse olhar, observar, ver de longe,
É a dimensão de entender que domina. Entendi tudo que você faz. Agora eu vou publicar o livro e eu sei sobre o que você faz. Você nem sabe sobre o que você faz. Eu sei. Eu publiquei. Essa é a noção eurocêntrica branca que a universidade ela paga. O que a gente está fazendo é no mínimo, o inverso. Mas não é só o inverso, né? Como diria a famosa Stamira, procurem saber, coloquem no Google sobre quem é a Stamira, tem um documentário incrível sobre uma pessoa, né, que vive todas as mazelas do Brasil e ainda assim tem uma noção de inteligência que nos ensina muito. E ela tem um verbete que ela usa, né? As inteligências ao contrário. As inteligências ao contrário. As inteligências ao contrário. Né? É ótimo. Eu tô adorando esses procuro saber, vai lá e pesquisa, porque eu acho que a gente reforça isso desde o primeiro episódio, né, e fazendo aqui uma contextualização deste episódio, né, que o Piragira já falou, vou voltar nesse assunto porque a gente saiu da caixa, né, então o mundo nosso é redondo, é circular, a gente vai voltar diversas vezes. Tá, de quanto a gente tá sempre aqui falando desde o primeiro episódio que a gente não tem as respostas, teremos sempre um convidado para falar sobre determinado assunto, e a gente é isso, né? A gente não tem, a gente é a interrogação, mas a gente quer fazer, assim como comunicadores que somos aqui, fazer vocês refletirem, fazerem e entenderem, na verdade, que vocês têm que ir à busca. A busca do conhecimento. Por isso que o Léo fala aqui diversas vezes, pesquisem, vão atrás. Piragira também fala isso, né? As coisas têm que partir do que a gente começou a falar lá no começo, sabe? Primeiro trabalhar o individual para depois trabalhar o coletivo. E o quanto o nosso individual ainda tem amarras, ainda tem aquela pensamento estrutural, sistêmico, todo eurocentrado, né? Então, vá em busca de conhecimento. A gente só deixa a interrogação. Como diria ET Bilu, busque o conhecimento. Ai, o ET Bilu, gente! Quem é? Peraí, quem é ET Bilu? Acho que eu vi. Mas agora então, já que tu falou de ET Bilu, a gente sabe que o Thiago é realmente, né? Um ET. Não, essa pessoa que tem uma expressão plural, né, e consegue comunicar, né, de uma forma muito potente para a sociedade, né, a sua pluralidade, a sua potência. E a gente está aqui há mais de 1 hora, numa conversa muito gostosa, mas sempre falando sobre o profissional, né, sobre essa busca de construir uma sociedade melhor, o quanto cada um de nós aqui tem o trabalho presente na sua trajetória. E eu gosto de falar também do trabalho porque, historicamente, nós, principalmente, homens e mulheres pretas, somos julgados como pessoas que não gostam do trabalho. Mas é legal de dizer que fomos nós que construímos todo esse país. E nós somos a massa de trabalho que constrói a riqueza de muita gente que não faz nada. Né? Então, tipo assim, hoje não tem mais como tapar isso. Essa venda caiu. Eu sei a minha posição no mundo. Eu sei o quanto eu contribuo. E eu tô trazendo isso, na verdade, para abrir uma outra janela que a gente quer saber é da pessoa, Piragira. O que tu gosta de ouvir na tua casa? Qual é a comida que se fala assim, meu Deus, agora me pegou pelo estômago porque eu amo essa comida, entendeu? Qual é o teu drink preferido? Fala um pouquinho, pergunta pra ele, Ivan. O que come, do que você... Não. Ai, vai. Agora sustenta. Vai, vou pedir mais um filho. Eita, Lelê. Vai. Depois me manda. Não. Ué, comigo não pode ser assim. Se vai. É isso. Quem é? Pode do que perguntar, faz, né, Ivan? A gente já teve, assim, umas conversas em outros carnavais. Ai, vá, fazenda. É um mistério. Eu disse que o mistério é gostoso. Sabe que eu gosto dele? Porque ele traz a ciência e o mistério ao mesmo tempo. E agora vai entrar a parte do deboche também. Ela que eu mais gosto, né? Tá, mas então se o Ivan fica assim todo encabulado de perguntar, Thiago, que música faz balançar o pandeiro? O pandeirinho. Tá, falando de música, de comida, gente, assim, eu faço muita coisa, né? Eu faço muita coisa e esse meu movimento, essa é a minha coisa.
Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito tímida. O silêncio! O mistério. O Eu mistério. sou uma pessoa muito tímida. Eu sou uma pessoa que adora o silêncio. Eu sou uma pessoa que adora cozinhar. Gente, meus amigos dizem, minha mãe era assim, né? Não era muito daquele afeto de ficar abraçado, coisa assim, mas o afeto é o afeto a partir do alimento. Então, assim, quando eu gosto de uma pessoa, tu não comeu minha comida, Léo? Eu já. Já. Não comeu, né? Comeu minha comida, né? E eu gosto de cozinhar. Cozinhar é uma forma de afetar no sentido positivo mesmo, de amor Sim. mesmo, né? Nutrir, né, as pessoas. Então eu adoro cozinhar. Sabe que eu também tenho isso? E quando eu vou a convite, né, na casa de um amigo, de quem for a pessoa, e eu percebo que aquela pessoa cozinhou, eu recebo aquilo como um presente tão grande. Claro. Porque naquela comida, quando tu tá falando de nutrir, é a energia dela tá que ela tá colocando- compartilhando ali, né? Tanto é que algumas vezes, não sei se acontece com vocês, mas eu vou em algum lugar assim, que a energia da pessoa não tá boa e ela preparou aquilo ali, me estufa na hora, assim. Ai, já te dá um probleminha. Eu fico até com um gominho a mais. assim. Constipada. Gases. Tenho gases. Não, porque é energia, né? Sim, O sim. alimento, tu tá Sim. colocando ali a energia. tua mão, É energia. teu amor. Quando eu não tô legal, assim, dia que eu tô mesa, eu não cozinho. Em casa, assim, eu divido uma casa com outras duas bichas negras também, né? O Miguelzinho e o Juliano. E eu sou a pessoa que mais cozinha em casa, que gosta de cozinhar, então por isso eu faço questão de cozinhar, preparo os nossos almoços da semana. Mas quando eu não tô legal, eu não cozinho. Que eu sei que, sabe, a comida até pode estar saborosa, mas Sim, tem uma coisa que é pra além do sabor, né? Que é ali o axé da comida. Mas eu adoro cozinhar. Então, assim, eu sou carnívoro, né? Então eu como carnes, assim, de modo geral. Prefiro peixes, né? Franguinho, peixes. mais e coisas leve. assim, mais Fino, leve. né? Mas agora, a idade vai avançando, a gente vai diminuindo o consumo de Ai, carne tu falou em vermelha. idade, nós temos a mesma idade. Então, Me fala um pouco dos teus segredos de skincare. Faz skincare. Não fale as marcas, só não vou se falar elas marca, não. nos Só se pagarem. me patrocinar. Isso aí, que a gente não é aqui, ó. boba. Alô, marcas, estão perdendo, É. gente. Mas eu faço skincare com coisinhas básicas, assim. Faço lavo, dou umas... Vitamina C A e vitamina C hialurônico. tem que... Não, e hialurônico eu não tô usando mais. Eu uso agora vitamina C, depois um hidratantezinho pra dar aquela hidratada, né, na pele delas, e depois um bom protetor. E ela usa o protetor Claro, solar sunscreen, todos os dias. Até quando chove. Deve ter Sunscreen. assistido aquele episódio que o Alex Maker fala, né? Use protetor. O Alex fala muito isso. Use ator 70. Jesus. E eu uso aquele leitinho. Leitinho? E o Ivan gosta, Leite né? de colô? Não posso falar Para marcas. de falar marcas, Tá. leite. Eu uso os leitinhos. Tu também usa os leitinhos? Os leitinhos já usei, eu não uso tanto. não usa mais tanto. Mas eu gosto de usar de noite o mais em formato gel, assim, hidratante, entendeu? E durante o dia, daí eu uso Eu só faço uma coisa, bebo água. Eu bebo água. E aquela água termal. Lembra da água termal? Ai, meu Deus do céu. A água termal é o supra-sumo da riqueza, né? É o Alconcur. Meu chapéu. Ai, outro episódio maravilhoso. E drinks, E destilado, adoro tomar destilado. Gosto de vinho agora, que tá aqui em Porto Alegre, Sim, né? As sim. estações no sul, elas têm um início, meio, um fim. Às vezes o início não termina. Mas agora a gente começa o outoninho, começa a esfriar. Vinho tinto, sempre só bebo vinho tinto. E um lugarzinho, assim, que tu gosta de, se tu fosse falar, assim, pros nossos seguidores, pras pessoas que estão olhando. Em Porto Alegre, um lugar pra sair na noite que tu ama aí, vão lá que vocês não vão errar. Ai, gente, tudo que é de samba e de carnaval. Samba e carnaval. Samba e carnaval, vão. Eu adoro estar na rua, assim, né? Na rua mesmo, assim, de estar num boteco, na esquina, tomando uma Na coisa encruzilhada. assim, na encruzilhada, bebendo, assim, só encontrando, comendo, pra mim é o mais, assim, saboroso. Eu moro
perto, né, do Guaíba, né? Então, não vou dizer exatamente onde, para haters não me localizarem. Esse programa tem uma audiência incrível que eles vão localizar. Então, eu moro perto do Guaíba, então gosto, assim, muito de estar também perto das águas, assim, né? Tô no meu jogging matinal. Olha! Quando eu não tô na academia, eu tô, assim, na orla ali, né? Chacoalhando os pandeirinhos também, né? É importante chacoalhar o pandeiro. Sim, é Tem importante, que chacoalhar. É importante mexer o corpo, né? Uhum. Importante o movimento, O né? movimento. Importante movimentar o corpo, assim. Adoro ouvir música, tô sempre escutando música, escuto de um tudo. Tá, mas hoje, se assim, ó, eu tenho uma coisa, porque eu sou tipo criança. Eu lembro que quando tinha a fase das locadoras de vídeo, que era maravilhoso ir, né, Sim. escolher, eu pegava um desenho e os meus pais falavam assim, ó, para, tu vai furar a fita. Tanto De ver. tanto que eu via. E ainda hoje eu tenho esse comportamento. Tipo assim, ó, eu tenho cantores que eu tenho um período de que duram 3 meses, mais ou menos, que eu escuto Escuta sem sempre, parar. sim. Tipo, hoje, quem eu tô escutando, pra quem gosta de música latina, caribenha, Vicente Garcia, Carmesí, Vicente Garcia. ex-me amor. E quem é o teu amor na música hoje? Ah, eu tenho, assim, um amor brasileiro que é incrível, que eu adoro, que é o Tigana Santana. Olha! Ai, olha, procurem saber. Tigana Santana é um multiartista também, baiano, que tem uma voz que é algo incrível. Ele é uma coisa mais assim, mais Sim. uma coisa. Uhum. Mas nesse momento agora eu tô precisando muito de que eu tô com Uhum. muitas demandas assim de trabalho. Então, É um som que equilibra. é um som que equilibra, ele é um multi-instrumentista, assim, um homem negro, super conectado com as questões ali dos povos africanos, com essa relação de linguagem musical. Ai, é luxo, é muito luxuoso. Muito luxo. Adoro jazz, né? Adoro. Porque porque é negra, só gosta de carnaval de samba. Eu gosto muito de jazz, que também é negro, né? É, também com é certeza. negro. Jazz, amo assim. Aí tenho. Ai, a Bonita vai falar agora, esquece dos nomes, né? Putz, me esqueci o nome do cara agora. Grande pianista, assim, da nova safra, assim, de. Pesquisem. Bota assim, pianista Pianista, da que ele nova vai ver. geração, né, Brasil, que vocês vão ver, que é incrível. Amaro Freitas! Ó, veio, Amaro ele Freitas. chegou. E o Jonathan Ferrer, já veio 2, porque eu não sou Ah. boba, entendeu? Que são 2, que nunca é um só, tem muitos. E são incríveis, assim. Eu gosto muito de ver coisas novas, assim, sabe? Às vezes eu não vou muito ali pro mainstream, assim, sabe? Eu vou tudo, Rainha, Beyoncé, tô lá, né, quando sai Ela tá que nem o pose do rodo contra o mainstream. Não, eu gosto, assim, mas não é o que me fixa, né? Assim, Entendi. eu gosto, escuto, que sai mainstream, eu pego, escuto e deu. Mas o que eu fico ali, trabalho. Até porque tem isso, né? Às vezes tem coisas que não estão no mainstream que eu gosto de escutar, até com uma perspectiva de trabalho, por exemplo. O Tigana Santana faz muita coisa instrumental, o Amaro Freitas também. Então são coisas, por exemplo, quando eu vou dar uma aula de corpo, eu posso usar essas músicas, sabe? Então, tipo. São coisas que eu tô estudando ali também, né? Tô pensando ali, articulando, como que, né? Não, e aquela coisa, né? Música é arte, e a arte alimenta. Total. É sempre. Gente, o papo está maravilhoso, né? Mas a gente ficaria, eu acho que o dia todo aqui falando, mas não podemos, né? Sempre para finalizar cada quadro, cada episódio, a gente tem um joguinho aqui. A gente fala uma palavra e tu fala o que representa essa palavra para ti. Gente. E nós escolhemos, né? Eu acho que não teria como ser diferente. Não teria. A palavra arte. O que a arte representa para ti? Arte é, pra mim, na arte, com a arte, quando eu estou em estado de arte, em estado criativo, é quando eu consigo estar totalmente presente. Essa palavra plenitude, né? Ai, tô plena, pensando, o que é o sentido, assim, das palavras mesmo, né? E quando eu estou em estado de arte, de criação, eu me sinto nesse lugar que é de uma plenitude, onde nada que me violenta, me oprime, consegue acessar. É quando eu estou em estado de arte.
criando, seja quando eu tô em cena, seja quando eu tô num processo de criação, ali eu me sinto livre. A arte pra mim, então, é a máxima expressão. Uma experiência de liberdade pra mim. Quando tu diz em outro momento, né, que tu é uma pessoa tímida, eu acho que é isso que tu vem falando, né? É o teu despertar da tua entidade, né? Eu acho que tem a ver também com uma máxima que lá no Pretagô a gente fala, né? Que eu digo isso, e que também é um pouco inspirada na Diane Lima, que é uma grande curadora negra da nova geração. Procurem saber, Diane Lima. Inspirado um pouco nela também, que é a ideia de não me prenda na retina. Ou seja, não crie uma imagem única sobre mim. Então essa reivindicação pela timidez, pelo não saber, por errar, por não acertar, por não dar certo, por ser medíocre também, faz parte da minha liberdade. De eu não corresponder às expectativas do mundo. De eu simplesmente ser, experimentar, né? Fanon dizia isso, né? Amo Fanon. Ele dizia isso, né? Tipo, a questão do negro, né? Dizer que eu não quero ser um negro, porque o negro é uma ficção criada para dominar. Eu quero simplesmente ser um homem. Ou seja, a liberdade também é quando todos os aprisionamentos de raça como dominação não me determinam mais. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma bicha. Eu quero ser eu. Eu quero ser Deus. Com um apóstrofo lá inspirado pela Linda Quebrada. Ai, que lindo! Ai, que lindo. Mas a gente só tem que te agradecer por esse momento único, né? Por essa troca, por esse compartilhamento, né? Das nossas trajetórias. E dizer que pra nós foi incrível, né, Ivan? Mais que incrível. Viu? E ao mesmo tempo a gente quer deixar aqui, né, o nosso convite para quem ainda não seguiu lá no YouTube, segue a gente, dá o joinha. Curte, compartilha, por favor. E sigam a gente, né, nas redes sociais da Cuba Play e no nosso também, Pod Bicha. Por favor, a gente espera vocês. A gente quer que essa troca seja genuína e real, tá? Então, podem ficar à vontade porque a casa é de vocês. É isso, né? É isso? Então, beijo, beijo, beijo! Beijo, beijo, beijo! Mãozinha! Ah!